Bom dia. Hoje, 18 de agosto, falo um dia após a morte do Silvio Santos. Acreditem num negócio, ninguém chega onde chega porque Papai do Céu quis que acontecesse. Não. Para o bem, para o mal, as pessoas elas chegam onde chegam a partir das qualidades que têm, do trabalho que desenvolvem e dos resultados que colhem. Gostem, não gostem, a gente lendo as redes sociais, etc e tal, tem para todo gosto, né? Tem aqueles que politizam a morte, né? Para o bem, para o mal, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Tem. Eu não sou daqueles que curto esse tipo de postura, né? Porque a morte é a morte é a finitude, a morte é, em última razão, a solução de todos os temas que a humanidade traz consigo. O tema da finitude, ele é gigantesco. E a finitude mostra que, a depender do nada, ela chega. Não interessa fama, grana, pobreza. A finitude é, digamos assim, como alguém já disse, aquilo que começa no dia em que nascemos. Quando nascemos, começamos a morrer. Isso é uma verdade. Bom, depois disso, para onde vai, para onde não vai, o que acontece, o que não acontece, são os elementos que, se formos examinar bem e com cautela, organizam as sociedades. A expressão da religiosidade humana, não falo de religiões, mas da religiosidade, de certa espiritualidade, mesmo para aqueles que não creem no divino, é fator que determina a organização das sociedades. Por isso, por exemplo, a sociedade ocidental é completamente diferente da sociedade oriental. Nós, ocidentais, temos o hábito de achar que o mundo é ocidental e queremos ocidentalizá-lo. Não é assim. Não é assim. E por que não é assim? Fundamentalmente por um elemento cultural construído a partir da religiosidade das pessoas, das comunidades, das sociedades. E é por isso que, em alguns lugares, o nascimento traz o sofrimento, em outros, o nascimento traz a alegria. Simples assim. E a morte de Silvio Santos, gostem, não gostem, um ícone brasileiro, gerou comoção no país, sim, mesmo que tenha falecido aos 93 anos, ou seja, uma vida inteira que todos gostaríamos de ter conosco esta longevidade. Mesmo assim, aos 93 anos, o desaparecimento de Silvio Santos, Cênora Abravanel, gera comoção. E nas redes acontece o que só acontece nas redes. Problema nenhum. É assim a vida. Falando em redes, quero juntar com esse tema o cara aquele lá de São Paulo, o tal de Marçal. Hoje, por exemplo, os candidatos de São Paulo avaliam se participarão de novos debates com o Marçal. Porque a postura desse cara, que é um lixo, todos sabem, ele é um lixo, mas tem uma potência nas redes que é gigantesca. E não é o fato de eu não gostar do cara, de eu pensar que o cara é um lixo, que é um idiota completo, um vigarista, que eu vou fazer de conta que ele não teve a qualidade de construir
este mundo de engajamentos, é assim que eles falam. O cara é mestre na arte de criar fatos e factoides para mobilizar a sua rede e ganhar dinheiro com isso. Ganha dinheiro, ganha muito dinheiro com isso. Isso é uma qualidade. Claro, como eu vinha falando, qualidades existem para o bem e para o mal, mas são qualidades que precisam ser reconhecidas. E por que elas precisam ser reconhecidas? Porque este tipo de qualidade dedicado ao mal precisa ser combatido. E eu só vou combater com eficiência se reconhecer as qualidades do meu adversário ou daquele que não é meu adversário, não importa. Eu preciso reconhecer as qualidades daquele que está dividindo o mundo comigo. Neste período eleitoral, num mundo onde as coisas são cada vez mais efêmeras. As pesquisas mostram, por exemplo, que os eventos desse marçal produzem efeitos concretos eleitorais logo após os debates, depois se dissipam. E existem levantamentos qualitativos que demonstram que este tipo de atitude histriônica, canalha que esse cara pratica, por vezes termina por auxiliar, por ajudar seus adversários. Antigamente a gente chamava disso, né? Às vezes não dá para bater muito forte, porque se tu bater muito forte, tu vitimiza. E quando tu vitimiza, tu cria solidariedade àquele que tu bateu. Então tem que ter cuidado também com isso. Ou seja, né, o mundo da política segue complexo, mesmo andando turbinado pelos imbecis. Por esta condição que só as redes permitem, né? A voz dos imbecis, a voz dos idiotas, dos estúpidos. Ela está liberada. Nas redes, essa voz anda rápida. Então, agora que as eleições municipais estão em andamento, existem coisas que nós vamos precisar levar muito em conta. Porque acreditem, passadas essas eleições, começam a se preparar as eleições presidenciais de 26, as eleições para os governos de Estado. E estes mecanismos, os mecanismos que só as redes sociais permitem a existência, a cada dia que passa, são mais potentes. As capacidades técnicas que a inteligência artificial entregou para o mundo das redes sociais e da política são gigantescas, gigantescas. Muitas delas a gente nem se dá conta, né? Então, passo aqui fundamentalmente neste domingo para compartilhar com vocês esta reflexão, a importância de reconhecermos a qualidade do outro, mesmo que este outro, pessoalmente, não me agrade, mesmo que as suas opiniões não me agradem. Não interessa se eu gostava do que o Silvio Santos fazia, deixava de fazer, quem quer dinheiro, não me importa nesse aspecto o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Importa é reconhecer que é um ícone da sociedade brasileira, não só da televisão brasileira, da sociedade brasileira. E assim por diante, eu devo ir reconhecendo as qualidades daqueles que convivem conosco, de uma maneira ou de outra. Uma vez feito isso, bom, eu readquiro sempre a capacidade de caminhar com qualidade. Um abraço, bom domingo.